Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Parashá Bichalotcha. E essa Parashá é uma Parashá muito interessante, porque ela significa quando subires, né? Quando ascenderes. E ela vai lá de números 8:1 até o 12:16. Mas ela fala, em suma, no princípio da Parashá, sobre a questão dos sacerdotes e dos levitas estarem prontos para ministrar. Ou seja, eles carregarem uma santidade tão elevada que eles possam a qualquer momento se apresentarem para poderem executar o serviço sacerdotal. Então, nós temos aqui uma conexão lá com o livro do profeta Zacarias, que é a Haftará, Zacarias capítulo 3, a partir do verso 1, e também nós temos na Brit Hadashá, e agora que vai ser muito impressionante, vai ser muito legal, Apocalipse capítulo 11. E eu quero começar falando sobre Apocalipse 11, porque esse texto ele é muito rico. E como vocês sabem, nós estamos começando o estudo da Torá sempre pela Brit Hadashá este ano. Aí eu quero falar para você então sobre as duas testemunhas. Apocalipse 11:1 começa assim, ó. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medida, e o anjo estava e disse: levanta-te, mede o templo do Eterno, e o altar e os que nele adoram. Porém, deixa o pátio que está fora do templo, não meças, porque é dado aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Olha só que interessante. Quando a gente pega esse texto de Apocalipse, ele é um texto que tem uma riqueza muito grande, porque o templo já foi reconstruído nesse momento. E aí, agora nós temos a questão das testemunhas, porque o nosso querido Yohanan, ele diz uma coisa interessante, diz que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Ora, quanto dá 42 meses? 12, 24, 36 são 3 anos, mais 6, 42, 3 anos e meio. Ok? Vamos por aqui. Aí, ele fala no verso 3, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão 1260 dias vestidos de saco grosseiros. Quanto dá 1260 dias? Justamente 3 anos e meio. Então, nós temos dois eventos aqui que estão acontecendo em paralelo. Os gentios pisando a cidade santa e as duas testemunhas profetizando nesse mesmo tempo. Então, isso significa que vai haver algum evento que vai startar, que vai dar início a esse momento em que nós vamos ter aqui em Jerusalém algo diferente acontecendo. Eu vou falar das duas testemunhas, mas antes eu queria tentar situar a gente no tempo. Na minha opinião, e eu me resguardo a crer desse jeito por examinar as escrituras e entender isso que eu vou dizer para vocês agora, na minha opinião o arrebatamento vai acontecer. E quando o arrebatamento acontecer, essas duas coisas começam a ter início em Jerusalém. Os gentios pisando a cidade santa, ou seja, eles estando ali em Jerusalém durante 3 anos e meio, e as duas testemunhas que vão aparecer em Jerusalém, e vão estar profetizando durante 3 anos e meio. Então, veja bem, quando a gente fala disso, nós estamos entendendo o seguinte, que a grande tribulação começou.
Aí você vai me dizer assim, Rabino, mas só que no capítulo 11 que a grande tribulação vai começar? Não. Aqui eles vão fazer, o Yohanan está fazendo um relato do que vai acontecer em Jerusalém. A tribulação, ela já foi narrada antes, mas aqui é a narrativa do que vai acontecer em Jerusalém, ok? Então, nós precisamos entender o seguinte, que essas narrativas elas estão sendo feitas uma após a outra, mas não significa que elas estão desconectadas do tempo. Então, nós precisamos compreender a questão tempo aqui da Terra, porque a tribulação já começou, mas o fato do que está acontecendo agora em Jerusalém, no princípio da grande tribulação, só está sendo narrado aqui no capítulo 11. E essas duas testemunhas aqui, Yohanan diz que são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Criador da terra. Então esses dois homens, eles estão guardados da eternidade, eles estão separados para esse momento, e esses homens são os únicos dois homens que não morreram, ok? Apesar das teorias mais estúpidas que tem por aí, nós vamos ler na Bíblia que só existiram dois homens que não morreram, Enoque e Elias. Todos os demais morreram. Alguém vai dizer assim, não, mas uma das testemunhas é Moisés, é o Moshe, porque ele vai fazer milagres e tal. Não é. Moshe morreu, está escrito na Torá que ele morreu e o corpo dele foi enterrado e não é encontrado até hoje. Ponto final. Se a Torá diz isso, eu acredito. Entendeu? Eu não estou aqui para discutir a validade do texto da Torá ou não. Eu estou aqui para crer nele, para dizer que aconteceu. Então, isso aqui é muito interessante, irmãos, porque apesar das teorias, esses dois homens aqui vêm com poder e com uma autoridade para realizar grandes milagres. Um deles, que é Enoque, ele vai realizar milagres da vultuosidade de Moshe, ou seja, milagres tão grandiosos quanto os que Moshe realizou. Elias a gente já sabe, Eliahu, a gente já sabe pela história do que o Senhor usou a vida dele. Então, o texto de Apocalipse vai nos mostrar que essas duas pessoas eles vão estar preparando o cenário para que algo maior aconteça, ou seja, eles estão aqui pregando contra aquilo que está batendo de frente com a palavra de Deus, ou seja, o pecado. O Eterno não suporta pecado. E se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 8, do 1 em diante, ele vai falar sobre, primeiro, o óleo que vai ser colocado na menorá. Depois ele começa a falar sobre a purificação dos levitas. Por que os levitas precisam ser purificados? Por que os sacerdotes precisam ser purificados? Para que eles possam adentrar o santuário e fazer o serviço sacerdotal. Sem santidade não dava para fazer isso. Nós vimos que pessoas morreram no tabernáculo por falta de santidade. Rabino, por que isso não acontece hoje? Nós temos uma coisa muito interessante que se chama longanimidade. A longanimidade, além de ser uma manifestação do fruto do Espírito, é uma característica que o Senhor tem, que Yeshua tem hoje. E por quê? Porque ele pacientemente está aguardando o arrependimento, inclusive dos sacerdotes. E por isso, Yeshua permite que certas coisas aconteçam. Porque senão, o sacerdote iria ministrar e morreria no altar. E nós iríamos ver muita gente morrendo. Por quê? Por falta de santidade.
por subir ao altar do Senhor de qualquer modo. E de qualquer modo, é interessante isso também, sabe, irmãos? Porque está ligado, inclusive, com a forma como nós nos vestimos. Você se lembra que o sacerdote, ele só se vestia de linho. E o que simboliza o linho segundo o livro de Apocalipse? Os atos de justiça dos santos. Então, se o camarada não está vestido de linho, tem injustiça. Se tem injustiça, está ligado a pecado. Você percebe, então, como isso é fundamental? E aqui, estes dois homens vão pregar contra um sistema que foi instituído por Babilônia. E Babilônia institucionalizou a religião, o seu modus operandi, a fim de que tirasse a validade da palavra do Eterno e a ação do Espírito Santo. Quando nós tomamos hoje o meio religioso, nós vamos perceber que o Espírito Santo passa longe dali. Em alguns lugares, nem bem-vindo ele é. Você pode estar chocado com a minha palavra, mas é o que a gente está vendo. O que vai acontecer aqui em Apocalipse é que vai retornar, durante 3 anos e meio, um tempo de milagres intensos. Hoje nós temos milagres esporádicos. O milagre hoje não é um lugar comum numa igreja, numa congregação judaico-messiânica e muito menos numa sinagoga. Por quê? Porque está se valorizando mais a tradição do que a questão espiritual, esse contato com o Espírito Santo. E eu quero deixar uma coisa clara também, eu não estou falando contra a tradição é linda, ela é maravilhosa, mas a tradição não pode tomar o lugar do Espírito Santo enquanto nós estamos servindo ao Senhor. Você está me entendendo? Então, essas duas testemunhas, eles vão começar a pregar e a palavra deles vai ser tão forte, tão poderosa, que quem se levantar para fazer mal a eles, vai sair fogo da sua boca e os inimigos vão ser devorados. Entendeu? E eles têm poder sobre as águas para convertê-lo em sangue. Olha aqui quem fez isso, Moshe. Mas essas duas testemunhas vão fazer isso para ferir a terra de várias pragas, tantas vezes quantas quiserem, que também foi feito por Moshe no Egito. Então, eu gostaria que você pudesse parar para atentar para esse detalhe, porque hoje nós não temos isso, e não temos porquê. Será que o problema está com os céus, o Eterno está com algum problema, e Yeshua está com algum problema? O Espírito Santo está com algum problema que ele não quer fazer isso na terra? Não, não existem homens disponíveis. Então nós hoje temos procurado santidade, para quê? Para que isso volte a acontecer. Nesse limiar, nesse tempo final que nós temos aqui na terra, isso precisa voltar a acontecer. E essas duas testemunhas, vai haver tanto poder e tanta autoridade neles, porque eles têm um prazo de validade na terra. 3 anos e meio. Então, eles não vão brincar. Você lembra que Yeshua, ele pregou dos 30 até os 33 e meio e depois morreu? Aos 3 anos e meio aqui. Eu não sei se você está percebendo que conexão poderosa é essa. E esses homens, eles vão dar um testemunho poderoso na terra. E uma outra coisa, irmãos, que eu acho que é muito interessante aqui, é que eles vão acabar o testemunho deles, e só depois que acabar é que a besta que sobe do abismo vai conseguir matar as duas testemunhas. Antes de cumprir o prazo, não. Qual é
a lição que nós tiramos disso? A nossa vida tem um tempo determinado. Eles vão cumprir aquilo que eles vieram fazer na terra. Quando nós cumprimos o nosso papel aqui na terra, o Senhor nos leva. Simples assim. Então, não adianta a gente achar, eu quero ficar, Não vai ficar. Quando cumpre o papel, o Senhor diz assim, acabou, chega, vou recolher. Baruch Hashem, quando nós somos recolhidos pelo Senhor, para estarmos com Ele. O pior é quando a pessoa é recolhida da terra para estar sem Ele. Aí a coisa pega. Então você imagina que aqui nesse texto em Apocalipse, estes homens, eles vão fazer um alvoroço. E olha só, olha que coisa interessante. Hoje nós temos o mundo inteiro interligado via satélite. Hoje as comunicações são praticamente instantâneas. Qualquer coisa que está acontecendo em algum lugar do mundo, ele é transmitido para todo mundo instantaneamente. O milagre da tecnologia via internet. Então, quando eles estiverem fazendo estes sinais em Jerusalém, as coisas estiverem acontecendo em Jerusalém, lá em Israel, o mundo inteiro vai ficar sabendo. E qual é o propósito disso? Lógico que isso tem um propósito. Quando isso estiver acontecendo lá, a profecia está se cumprindo. As pessoas que conhecem a Bíblia e que ainda vão estar na terra vão dizer, uau! O que está escrito está se cumprindo diante dos meus olhos. Irmãos, existem outras profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Porém, nem todo mundo quer enxergar. A maioria das pessoas não está dando bola para isso. As pessoas estão vendo as coisas acontecendo, dizendo assim, isso aqui não é nada. Isso aqui, imagina. Isso é natural. Mesmo lendo na Bíblia, eles consideram isso algo banal. Naquele tempo, não vai ter isso não. E na minha opinião, isso vai trazer temor e tremor às pessoas. Porque eles, então, haverão de olhar para a situação e falar assim, o Apocalipse está se cumprindo. Ou eles se arrependem e buscam ao Senhor ali de todo o seu coração. E eu estou falando do arrependimento não só em Israel. Estou falando do arrependimento em todo o mundo. Porque essas testemunhas vão anunciar o quê? Eles vão falar sobre Yeshua. Por isso que eu queria que você parasse para prestar atenção. Eles vão estar pregando em Israel. Em Israel eles vão falar hebraico. Vão falar na língua original. Eles vão pregar sobre o quê? Qual é o nome que eles vão usar? É Yeshua. Você parou para pensar nisso? Então, essas pessoas, essas duas testemunhas aqui, eles vão anunciar o que nós temos falado, eles vão dizer aquilo que nós estamos dizendo hoje, acerca de Yeshua. E eles vão falar isso dentro de Jerusalém e ninguém vai conseguir botar a mão neles. Hoje, se você vai falar sobre Yeshua, você é escorraçado e você corre o risco de ser preso em Jerusalém. Isso é uma verdade. Mas isso não vai acontecer com eles até que se cumpra um momento. Você imaginou 2 homens cheios de unção, poder e autoridade, pregando durante 3 anos e meio, falando a mesma coisa sobre Yeshua? Alguma coisa vai acontecer naquela nação. Não é possível. Eles vão ver os sinais. Muita gente, na minha opinião, vai receber Yeshua. Não só em Israel, mas no mundo. Isso vai ser
uma avalanche poderosa. E algumas pessoas dizem que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Aí eu faço uma pergunta para você. Os sinais que eles vão fazer aqui vai ser no poder de quem? Hã? De que jeito que eles vão fazer? Eles carregam uma fonte de poder própria? Não. Eles vão fazer isso tudo no poder do Espírito Santo. E eu vou mostrar uma coisa para você agora que vai acontecer pela ação do Espírito Santo. Então, nós temos que parar para pensar e raciocinar em cima disso aqui. O Espírito Santo continuará na terra. Você está entendendo? Então, olha só. O livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 8, diz assim: e jazerão os seus corpos mortos nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Eles vão estar mortos e vão deixar os corpos deles ali. E está escrito assim: os homens das tribos e dos povos e das línguas e das nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Olha de novo o padrão. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Eles não vão deixar sepultar. Em Israel, isso é uma abominação. Mas eles vão estar envolvidos pelo mal de uma tal forma que eles vão permitir que os corpos deles fiquem 3 dias e meio. E você sabe que depois do 3º dia, a decomposição já está avançadíssima, né? E a gente sabe que depois de 3 dias o negócio, né, o corpo já esfarelou por dentro. Aí está escrito assim, que os moradores da terra se alegrarão sobre eles e darão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Olha só que coisa interessante. Você se lembra que Acabe fez uma pergunta para Elias? Qual foi a pergunta que ele fez para Elias? És tu o perturbador de Israel? Profeta perturba mesmo, né? Profeta, bichinho mal visto. Que horror, né? Ninguém gosta de profeta. Porque o profeta, quando ele não diz o que a pessoa quer ouvir, a pessoa dá aquele bico assim, não gostei da sua profecia, não. Mas o profeta não foi chamado de verdade. O profeta não foi chamado para falar de casa, carro, para falar de grandes negócios, de viagem. O profeta foi chamado para dar correção, para corrigir rumo e trazer de volta. E para chamar o povo à santidade ao Senhor. Aqui, as palavras desses 2 profetas vão ser tão intensas que quando eles morrerem, as pessoas vão dizer: viva! Agora acabou o meu ouvido, agora não precisa mais ouvir tudo isso. Por quê, irmãos? Porque as palavras desses homens confrontarão o pecado destas pessoas. Falando nisso, hoje, confrontar pecado é ruim. A pessoa sai da igreja. A pessoa não gosta. Se fala de pecado hoje, se fala que tem que corrigir, a pessoa diz: não, eu vou para outra igreja, porque essa igreja aqui está ficando muito ruim para mim. Verdade. Hoje as pessoas não gostam de ser repreendidas pelos seus pecados. Então isso já é um fato hoje. Imagine na grande tribulação, quando eles vão falar e o mundo inteiro vai ouvir. Eu fico imaginando no YouTube, no TikTok, o Instagram e essas mídias sociais, os recortes, né? Só batendo. E as pessoas tendo que ouvir isso e falando: olha isso, olha aquilo. Isso vai servir para muita gente receber Yeshua em todo mundo.
mas vai servir também para machucar, para afrontar aquela pessoa que não quer abandonar o pecado. A santidade é uma afronta a quem não quer abandonar o pecado. Quando se fala sobre retorno, se fala para a pessoa abandonar pecado, para a pessoa ter o seu caráter tratado. Não. Essa mensagem não dá para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Durante esses anos em que eu prego a palavra, os 45 anos que eu estou caminhando com Yeshua, eu já ouvi muita coisa. E uma das coisas assim que me impactaram muito foi que uma vez na congregação, eu tinha 3 famílias que foram para a congregação, estavam ali conosco, conhecendo a congregação, e depois de um mês, as 3 famílias chegaram para mim e disseram: senhor Rabino, nós não vamos ficar aqui não. E eu perguntei, falei, mas por quê? Nós fizemos alguma coisa de errado? Nós falamos alguma coisa que vocês não gostaram? O que aconteceu? Eles disseram: não, vocês nos trataram muito bem, vocês nos receberam como uma família, vocês são muito amorosos e carinhosos conosco, mas a palavra, ela é muito confrontadora. Eu não quero esse nível todo de responsabilidade. Eu ouvi coisas que agora eu vou ter que me consertar. Eu não quero ouvir mais, porque para mim chega. Então eu vou voltar para uma igreja qualquer, porque lá a coisa é mais light. Eu disse: ok, tudo bem. E as 3 famílias foram embora por causa disso. Se isso já aconteceu comigo, eu imagino lá. Eu imagino como vai ser essa repercussão na terra. Dessa palavra tão poderosa, mas tão confrontadora. Falando sobre pecado, falando sobre injustiça. E falar sobre injustiça no Brasil é chover no molhado, né, irmãos? Porque misericórdia. Nós não sabemos o que é justiça aqui no Brasil. Não sabemos. Porque é misericórdia das coisas que têm acontecido. Então, quando isso estiver acontecendo na grande tribulação, a Escritura diz: mas depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida de Elohim, que é o Espírito Santo, entrou neles e colocaram-se sobre seus pés, ou seja, eles vão levantar. E o texto diz: e caiu grande temor sobre os que os viram. Eles vão ressuscitar? Não vai ser mais do que uma ressurreição. Porque os corpos deles, como já entraram em estado de decomposição, eles vão ter que ser refeitos por dentro. O mesmo que aconteceu com Eleazar, com Lázaro. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso, depois você vai lá procurar. E isso aqui é muito interessante, irmãos, porque vai gerar temor. Mas esse temor vai ser passageiro. Por quê? Porque as pessoas não vão, na realidade, interiorizar aquele temor. Porque se interiorizassem, ali acabariam os problemas. No meio da grande tribulação, os problemas teriam acabado. Mas vai ter 3 anos e meio ainda para frente. E aí, o texto diz que eles ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Irmãos, você imagine que por esse texto aqui, a impressão que me dá é que eles vão ser tomados, como se fosse uma mão invisível, e vão começar a levitar e ir para o céu, como se fosse um desenho animado. E todo mundo vai ver, e vai ter celular gravando, câmera gravando. Você imagina? E a Bíblia diz assim, que naquela mesma hora se fez um grande temor na terra e caiu a 10ª parte da cidade. E um terremoto vai acontecer no meio da grande tribulação, e foram mortos 7.000 homens. E o remanescente, eles tiveram temor e deram glória ao Criador que está nos céus. E aí, irmãos, você imagine que o objetivo destes homens, dessas 2 testemunhas, é trazer santidade à terra. Por isso eles vão pregar contra o pecado. Lembrando que o 3º templo aqui já foi reconstruído,
Os sacerdotes estão oficiando, já está acontecendo um monte de coisa, mas mesmo assim eles vão pregar contra. Por que será? Porque estará faltando já naquela época, ou ainda naquela época, alguma coisa que eles vão precisar se consertar a nível de serviço sacerdotal. E por que, irmãos? Porque o livro de Apocalipse ele vai falar sobre julgamento da terra. O mundo vai ser julgado. E aqui, é interessante que a Bíblia fala que o julgamento começa pela casa do Eterno. Não é isso? Então começa na sinagoga, na congregação judaico-messiânica, na igreja. Aqui, o julgamento vai acontecer na cidade do Eterno. A cidade que carrega o nome dele. O julgamento está começando por aqui. E vai se espalhar para todo mundo. Então você imagina o que o Senhor está exigindo do mundo? Arrependimento. De novo, as pessoas querem obedecer, as pessoas querem se arrepender, as pessoas estão dispostas a tal coisa? Você já sabe a resposta. Eu não preciso dizer. Se o livro de Apocalipse nos foi dado, isso significa que naquela época em que os fatos ocorrerem relatados aqui em Apocalipse, as pessoas ainda não vão alcançar o arrependimento. E isso aqui é uma outra coisa, irmãos, que dói no nosso coração, porque o Senhor ele gostaria que as coisas fossem diferentes. Nós gostaríamos que as coisas fossem diferentes, mas elas não são. Então, nós vamos perceber como esse livro, e nesse caso, essa conexão com a Torá, nos fala da falta de santidade que vai se estender durante a história. Ela não vai conseguir, o homem não quer santidade. O homem não quer compromisso com o Senhor. Nós estamos num tempo, irmãos, em que as diversões são tantas que as pessoas não querem se preocupar com santidade. Elas têm tantas opções hoje que a última opção é o Senhor. As pessoas estão se lembrando do Senhor na hora do problema, na hora da angústia. Aí eles se lembram do Senhor. Aí eles começam a clamar ao Senhor. Mas isso também não tem sido duradouro, porque assim que a pessoa sai daquele estado incômodo, digamos assim, ela começa a voltar para a sua vida pregressa, sua vida anterior. E infelizmente isso tem sido uma tônica na história. E o livro de Apocalipse fala sobre isso. Ele fala sobre o julgamento da humanidade. E aquilo que vai acontecer em Israel, quando o Senhor vai trazer a nação de volta para ele. E eu não estou falando que o julgamento não vai acontecer em Israel. Vai sim. E vai ter muito judeu morrendo. Infelizmente. Porque não querem se curvar diante do Senhor. E aqui nós temos a prova disso. Gente que vai se alegrar com a morte de 2 profetas. Quando um profeta morre, ou quando um profeta muda de uma terra para outra, a unção que estava com ele vai embora. Perder a unção profética de alguém é muito ruim. Imagine aqui esses 2 homens. Então, preste atenção nisso. O quanto nós precisamos hoje nos reavaliar para podermos compreender isso. E uma coisa interessante é que o livro do Apocalipse diz assim: e passado é o 2º ai, e eis que o 3º ai virá muito cedo. Essa palavra ai é um lamento profundo, vem problema por aí, e grande.
E o texto continua dizendo que o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: os reinos deste mundo estão reduzidos, estão entregues ao nosso Senhor e ao seu ungido, e ele reinará para todo o sempre. Agora a cena se muda da terra para os céus. E o texto de Apocalipse diz que os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante do Eterno, eles se prostram e adoram ao Criador. Então veja que na eternidade há um serviço contínuo ao nosso Senhor, a Yeshua, ao Criador de todas as coisas. Então há um serviço contínuo a Ele. E às vezes a gente fala assim, mas eu vou para a eternidade para quê? Só para fazer isso? Não. Mas o nosso coração vai pedir para fazer isso. Diferentemente da nossa carne, a nossa carne clama por outras coisas. A nossa carne deseja outras coisas. Só que o Espírito que está em nós, ele deseja santidade, ele deseja comunhão com o Senhor. Por isso há essa luta, essa guerra, em que o Espírito diz, vai orar, vai cantar uma música para o Senhor, vai pegar a palavra e vai ler a palavra. E a carne diz assim, não, dá uma descansada, assiste um videozinho no TikTok, faz outra coisa, vai comer algo. Há uma diferença entre essas duas forças lutando. E lá na eternidade, isso não está mais acontecendo. Só tem uma força atuando. E o nosso desejo é poder estar com eles ali, servindo a Yeshua. E eles dizem o seguinte, graças te damos, eterno Criador Todo-Poderoso, que és, que era e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e já tens reinado. Algumas pessoas estão esperando Yeshua reinar. Na realidade, ele está reinando há muito tempo. Ele nunca perdeu o reinado. E nunca perdeu o governo sobre a terra e sobre o homem. Mas, né, as nações, eles acham que eles têm poder. Você pega aí a China, a Rússia, Coreia do Norte, Irã, esse pessoal todo aí, eles acham que eles têm poder. Eles acham que eles vão fazer o que quiser no mundo, vão tomar o mundo. Entendeu? O Islã acha que eles vão conquistar o mundo e que o mundo vai ser deles. O salmista diz que o Eterno rirá. Eu fico imaginando Yeshua sentado no trono, ouvindo essa baboseira toda desse pessoal, e ele deve olhar e falar assim, eu fazendo uma paráfrase, né? Lógico que Yeshua não diria isso, mas eu diria assim, sabe de nada, inocente? Tadinho. Tá achando que vai fazer o que quiser? Não vai, não. E aí, o mundo, as nações vão se irar contra Yeshua, ainda mais. Só que o Senhor vai se irar também contra as nações e o tempo dos mortos, as nações que mataram os justos, eles vão receber agora em Apocalipse, durante aquele período, a recompensa. Quantos lugares do mundo os justos são mortos? Eu não estou falando só de judeu, estou falando de crente. Servos de Yeshua sendo mortos. Igrejas sendo destruídas, queimadas. Os irmãozinhos da África sendo queimados. Na Coreia do Norte sendo perseguidos. Na Rússia. Na China. Você entende? Essas nações vão dar conta. E outras nações também, que eu não me lembro agora, obviamente, mas que o sangue dos profetas, o sangue dos crentes está ali. Roma. Eu fui no Coliseu há uns anos atrás e a gente sente cheiro de sangue e cheiro de morte.
Você fala assim, Rabino, mas depois de tanto tempo Tem um negócio que eu vou dizer para você, nós temos um nariz espiritual e um ouvido espiritual. Quando você chega em determinados lugares, você sente a morte. Na Inglaterra, lá no norte da Inglaterra, próximo da Escócia, naqueles lugares lá, existe um cheiro de morte. Isso precisa ser restaurado. Isso precisa mudar. Porque sangue inocente foi derramado ali, misericórdia. E então o Senhor vai dar o galardão para os seus servos, os profetas e aos santos. E a todos aqueles que temem o seu nome, sejam grandes e pequenos. E ele vai destruir aqueles que destruíram a terra, ou que quiseram destruir a terra. Então, nós vamos ver que aqui em Apocalipse, a santidade do Senhor vai fazer isso. Por isso a Paraxá pede que os sacerdotes e os levitas se preparem. Porque eles serão os instrumentos do Senhor até que ele venha para que isso aconteça. Você sabia disso? Você sabia que o Senhor tem colocado na nossa boca, nas nossas mãos, uma unção, tanto para trazer cura, salvação, libertação, como para abrir a boca e condenar o pecado? Você sabia disso? Condenar o erro, a iniquidade, a injustiça, profetizar contra isso. Às vezes as pessoas não têm coragem disso, mas nos foi dado isso por Yeshua. Então, nós vamos ver uma outra coisa acontecendo. O livro de Apocalipse diz que abriu-se no céu o templo de Elohim, e a arca do seu testemunho foi vista no seu templo, e fizeram-se relâmpagos, vozes e trovões, e tremores de terra, e grande saraiva. Então você imagina que nos céus vão haver sinais que serão vistos da terra. Para quê? Para gerar o quê? Fé no coração das pessoas, para eles verem. Sabe aquele bando de gente que fica desacreditando a Bíblia, falando, não, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado, porque pá. Se eles não forem salvos e passarem pela grande tribulação, nessa hora eles vão ver. Gente que diz que aquilo que está escrito na Bíblia não é bem isso. Gente que interpreta a Bíblia do jeito que eles acham que tem que interpretar. Só que aqui, tudo isso vai ser visível. E por que vai ser visível, irmãos? O Eterno e Yeshua tratam as coisas publicamente. Quando o Eterno deu a Torá para Israel, ele não pegou a Torá e falou assim, vocês vêm aqui, escondidinho, eu vou dar a Torá para vocês aqui. A Torá foi dada publicamente no Sinai. Houveram mais de 2 milhões de testemunhas. O Senhor nunca faz nada oculto. Quem faz oculto e por trás é o diabo. O Senhor não. O Senhor faz tudo às claras. Ele é luz. E tudo é feito na luz. E por isso, irmãos, eu gostaria de deixar isso aqui para você como um aviso, para que nós possamos fazer tudo na luz e não tenhamos com o que ser condenados. E também isso é uma outra coisa interessante, porque quando você pega a Torá ela vem falando sobre os pecados que o homem comete. Mas depois que o pecado é perdoado, aí já entra na Brit Hadashah, ele é enviado para as profundezas dos mares e o Senhor não se lembra mais dele. Mas o nosso inimigo quer jogar o nosso passado de volta. Para dizer assim, você lembra o tempo que você fez aquilo? Como é que vai ser nessa época da grande tribulação? Os pecados vão estar sendo jogados na cara de todo mundo? Preste atenção nisso. As pessoas serão julgadas.
Não pelos pecados que elas cometeram no passado, mas pelos pecados que ainda estão cometendo. Porque quem cometeu o pecado do passado e foi perdoado por Yeshua, aquele pecado acabou. Se o próprio Yeshua não se lembra dele, do meu pecado, do teu pecado, por que então Satanás ainda quer usar a gente para jogar isso na sua cara e na minha? Eu estava falando com os irmãos que nós não vivemos no passado. O nosso passado, ele pertence a um tempo no qual nós fomos tratados e continuamos sendo, para que nós possamos alcançar a perfeição. E o que a Torá está dizendo é que o sacerdote e os levitas precisam ser purificados. Se você pegar a Haftará, ela vai falar lá sobre Zacarias, fala sobre Josué, que ele estava com as vestes manchadas, mas que é dada uma ordem para trocar as vestes dele, para que ele possa, então, oficiar diante do Senhor. Então, o Senhor, ele quer que nós andemos nos seus caminhos. Ele não quer que nós façamos outra coisa. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, nossa, o que eu posso fazer para agradar o Senhor? Tem 3 coisas que a gente pode fazer para agradar o Senhor. A primeira, você obedece, agrada ao Senhor. A segunda, você obedece porque isso agrada ao Senhor. E a terceira, você continua obedecendo porque isso continua agradando e trazendo alegria para o Senhor. Rabino, mas é só isso? Não, é isso. Não tem que fazer mais nada. Eu tenho que obedecer. Mas às vezes nós não conseguimos obedecer ao Senhor. E é engraçado que eu ouvi do irmão uma frase interessante. Porque nós estamos falando, comentando, né, sobre uma determinada situação, e ele falou assim, mas isso está acontecendo por causa da teimosia daquela pessoa. Teimosia. E a pessoa não quer se curvar. E o Senhor fala, os profetas falam, a Bíblia fala, aí não tem jeito. Então, nós temos aqui um parâmetro, um padrão para que nós possamos viver. E é um padrão fácil, irmãos? Não é. É um padrão que requer sacrifício. Como assim, Rabino? Nós temos que abrir mão do nosso desejo, da nossa vontade. Abrir mão daqueles pecadinhos de estimação, sabe? Abrir mão da companhia de gente ruim. Você lembra do Salmo 1? O Salmo 1 fala para a gente não andar com determinadas pessoas. Por quê? Porque elas contaminam. Sabe? Andar com gente que fala mal de todo mundo é contaminação na certa. E não só isso. Gente que age errado, gente que admite o erro. Romanos capítulo 1, o último versículo do capítulo 1 fala isso, fala do pecado, e que ele diz que as pessoas que admitem o pecado vão receber a mesma punição de quem pecou. Ora, se eu sou conivente com o pecado, eu vou receber a mesma punição. Por isso que a gente não pode aceitar. Hoje, as pessoas têm uma narrativa, né? É a tal da narrativa. Dizendo o seguinte, você tem que ser politicamente correto, porque se fulano fizer isso, Beltrano fizer aquilo, você tem que aceitar. Porque se uma mulher aí vier com um bebê de plástico e disser que é filho dela, você tem que aceitar. Como assim? Quer dizer que eu tenho que concordar com as loucuras das outras pessoas? Com a insanidade das outras pessoas? Eu tenho que concordar com a pessoa pecando, falando contra a palavra, agindo contra a palavra, e eu tenho que concordar para dizer assim, eu estou sendo bonzinho. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que nós possamos viver uma vida diferenciada. E isso em tudo. Por isso que eu falei, no meio da minha ministração, que profeta não é bem visto. Porque profeta bate de frente com esses negócios. E não é só profeta. Tem algumas pessoas que não suportam isso e batem de frente.
não aceitam. E não é bem visto. Entendeu? Mas a gente não tem que ser bem visto aqui na terra. Nós temos que ser bem vistos nos céus. O Senhor tem que olhar para nós e dizer, vai filho, porque eu estou aí do teu lado. Vai meu filho, continua fazendo isso porque eu estou contigo. Agora imagine as pessoas indo contra a palavra, andando com as vestes sujas, como é o caso aqui de Zacarias 3, quando Josué estava com a sua veste suja, e a veste teve que ser trocada. Quem não anda com a veste limpa, irmão, não tem comunhão com o Senhor. Por quê? O profeta Isaías diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Criador. Não adianta, é a palavra que diz isso. Não adianta ir à igreja, dar oferta, dar dízimo, fazer corrente, fazer isso, fazer voto. Nada disso. O Senhor, nada disso tem efeito. O que adianta? Mas uma vida arrependida, uma vida de compromisso, de obediência à palavra, isso sim. Eu não estou dizendo aqui para você que você tem que pegar e sair da sua igreja e ficar em casa. Não, não. Mas eu digo para você, busque ao Senhor e vá para algum lugar onde você possa ser confrontado. Não para pegar e alisar seu ego todo dia. Não para dizer assim, olha, você pode fazer tudo o que você quiser porque o Senhor é amor. Não é isso que está sendo dito na Bíblia. Você pega as primeiras palavras de Yohanan, o imersor de João Batista. O que João disse? Arrependei-vos. Quando Yeshua começa o seu ministério, ele começa dizendo o quê? Arrependei-vos. Tem moleza? Não tem. Tem gente pregando, venha para Yeshua e a sua vida vai ser um mar de rosas. Mentiroso. Não vai ser, não. Porque quando nós largamos Satanás e as trevas, o inferno vem para tentar buscar de volta, porque ele acha que nós ainda somos dele. E ele tenta vencer a gente pelo cansaço, irmãos. Eu estou servindo a Yeshua já praticamente 46 anos, e 46 anos eu tenho recebido assédio das trevas, para ver se eu me canso para poder voltar para eles, mas eu não quero voltar, eu quero continuar com Yeshua. Entenda isso, eu fiz uma opção na minha vida. Não adianta o diabo vir falar, encher a paciência. Não quero, eu quero ficar com Yeshua. Então, nós precisamos ser firmes nas nossas convicções. Eu tenho vivência e experiência com Yeshua, eu não quero outra coisa. Por quê, irmãos? Porque a gente quer andar da forma correta, para que a gente possa anunciar essa palavra e trazer vida para as pessoas. Não é só um belo discurso, não é só um belo conteúdo. Tem que ter mais, tem que ter mudança de vida. E de novo, isso não é popular. Sabe por que não é popular? Porque as pessoas não gostam de ouvir isso. Vou dizer isso de novo, irmãos. As pessoas querem ser afagadas. Elas querem que você concorde com a postura delas. Quantas vezes, irmãos, eu na congregação, pessoas que passaram por lá, eu ouvi dizer, Rabino, mas você não concorda comigo em tal coisa? Eu dizia, não. Como assim o senhor não concorda? Não concordo, Está errado. Vou concordar, se está falando uma coisa errada, eu vou concordar com ela? Não. E isso a pessoa já fechou a cara. Então as pessoas não gostam disso, irmãos. Mas o verdadeiro caminho, ele é estreito, irmãos. Ele não é um caminho largo. O verdadeiro caminho, ele é estreito. Passa um por vez, devagarinho, você vai andando. É um dia de cada vez. A nossa restauração e a nossa restituição, que nós estamos vivendo no tempo de Shavuot, tempo de ser restituídos, vai acontecer devagar, não vai acontecer assim tudo atropelado. Bum! Eu fui restituído de um monte de coisa. Isso vai ser um processo
porque o Senhor precisa tratar conosco. E para que Ele não faça com que a gente vire um monstro, Ele vai tratando coisa por coisa. E vamos provar se você está curado mesmo, e Ele vai dando chance para mim, para você provarmos. Para que Ele possa, então, fazer com que a gente suba de nível. É isso que a palavra diz. E essa paraxá, Bihalotra, ao ascenderes, nós precisamos ascender de nível. Nós precisamos fazer como o sacerdote fazia. Ele subia num banquinho para acender o fogo da menorá. Nós precisamos que esse fogo se mantenha aceso em nós. Mas não só isso. Precisa ter óleo suficiente. E esse óleo precisa ser o melhor óleo. Não pode ser óleo falsificado. Lembra da parábola das virgens? Andar com pouco óleo não é bom negócio para ninguém. O nosso cântaro tem que estar sempre transbordando. Porque se acontecer qualquer coisa na caminhada, nós temos óleo suficiente para chegarmos aonde é necessário. Fora disso, não há condições. Então nós precisamos atentar para esse detalhe. O óleo fala de um relacionamento com o Espírito Santo. E você percebe na paraxá que antes de se falar do sacerdote, se fala do óleo. E o óleo não é só para acender o fogo da menorá. Ele serve para curar. Ele serve para adornar. Ele servia como um componente para a pessoa ficar mais bonita. E eu vou dizer uma coisa para você. Não há coisa mais linda de se ver do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Lindo. É maravilhoso você conviver com uma pessoa dessa. Porque ela, além de ser cheia de Espírito Santo, ela irradia luz. E ela transmite uma shalom fora do normal. A pessoa que anda e sabe o que ela está fazendo, porque ela conhece o seu Senhor. Ela já sabe o que o Senhor vai fazer, porque a palavra diz que o Senhor não faz nada antes de se comunicar com seus servos, os profetas. Quem anda com Yeshua sabe aonde está indo, não se perde na caminhada, porque está sendo guiado por Yeshua. Esse óleo está sendo usado para guiar esta pessoa, para curar essa pessoa. Irmãos, as pessoas que estão hoje andando com Yeshua de verdade, estão sendo curadas, são pessoas equilibradas, pessoas a quem você pode recorrer para qualquer coisa, porque eles sabem o que estão fazendo. Então, essa paraxá, ela tem um direcionamento muito lindo. E depois ela vai falar sobre festas, sobre outras coisas. Mas hoje não dá para a gente abordar isso. Eu vou precisar terminar esse vídeo aqui. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você neste dia. Lembrando uma coisa. Voltando lá para o princípio. Que a gente não precise passar pelo julgamento. Que nós possamos julgar uns aos outros, como diz Rabino Shaul, em 1 Coríntios capítulo 11, se nós julgássemos uns aos outros, nós não seríamos julgados. Então que nós possamos julgar uns aos outros. Permita-se ser julgado pelo seu irmão, ser confrontado pelo seu irmão. Lógico que tem que ser uma coisa verdadeira, mas permita-se ser confrontado. E permita que a sua vida seja edificada através disso. Porque quando nós somos confrontados, nós então vamos olhar e dizer assim, puxa vida, nesse fator eu preciso mudar, naquilo eu preciso mudar e naquilo outro também. Puxa, Senhor, obrigado pela vida do irmão que me confrontou, porque agora eu vou mudar. A gente tem que querer mudar. Não adianta a gente pegar e ficar bravo com o irmão. Ah, porque você me ofendeu. Ele quer o teu bem. É igual pai e mãe. Por que pai e mãe repreendem filho? Porque eles querem o bem dos filhos. Por que Yeshua usa uma outra pessoa para nos repreender? Por que ele pega, através do Espírito Santo, ele nos repreende?
Por que ele usa a palavra para nos repreender? É porque ele nos quer bem. Ele nos quer no seu caminho, vivendo em santidade. Tudo isso, então, é maravilhoso. Ser repreendido é ótimo. Mas melhor do que ser repreendido é aceitar a repreensão e dizer assim, eu vou mudar, Senhor. E vou glorificar o teu nome. Isso não tem preço, porque a partir daí a nossa vida vai sendo esculpida, preparada para que nós sejamos mais santos, mais próximos do Senhor, e através dessa proximidade nós possamos alcançar ainda mais aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então a Paraxá vai nessa direção, para que a gente possa, no momento certo, ser recolhido por Ele, ou então participar do arrebatamento, para que nós não estejamos aqui quando a grande tribulação começar. Que o Eterno possa nos abençoar em nome de Yeshua. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, B'Shem Yeshua Mashiach, amém, amém.